Tá bom. Quiserem. Vou só fazer as devidas apresentações. Então, os meninos estão acostumados que eu sempre trago palestras diferentes para eles, pelo menos 2 vezes no ano, né, gente? A gente tem palestras diferentes para conhecer realidades diferentes. E a minha história com a Nath é que a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas a gente já conversou muito por e-mail, por WhatsApp, né, Nath? É Quem verdade. sabe a gente ainda não se conhece em breve pessoalmente. Mas a Nath é uma amiga de um amigo meu, que a gente começou. Eu conheci a Nath através desse amigo, do Léo, e aí no mundo biomédico a coisa começou a ficar mais próxima entre mim e ela. E aí eu conversei com a Nath, ela topou fazer uma palestra para vocês, uma conversa com vocês sobre Covid, tá? Como vocês sabem, vou fazer a apresentação formal da Nath, apresentar quem ela é, onde ela se formou, o que, que ela faz. Então, fiz uma colinha aqui do currículo da Nath. A Natália Messias é graduada pelo Centro Universitário de Maringá, concluiu no ano de 2016. É pós-graduada em biomedicina, no diagnóstico por imagem, pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. É mestranda no programa de pós-graduação de Ciências Fisiológicas da Universidade Estadual de Maringá. Atuou como biomédica do Hospital Santa Casa de Maringá e atuou na ressonância magnética do Instituto Maringá de Imagem, certo? Então, a Nath é especialista em imagem biomédica e conhece bastante da área, pode tirar bastante dúvida de vocês. Nath, fica à vontade, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do diagnóstico por imagem para vocês. Eu sempre gosto muito de passar um pouquinho da área, né? Porque quando eu entrei na biomedicina, eu entrei sem saber que o biomédico trabalhava com diagnóstico por imagem, né? E aí acabei descobrindo no primeiro ano do curso, entrei querendo genética, mudei completamente, fiquei apaixonada por imagem e desde o primeiro ano comecei a me envolver com projetos de pesquisa, com atividades que envolviam o diagnóstico por imagem. Finalizei o curso, comecei a pós em imagem, trabalhei com isso e hoje eu faço mestrado, né, em fisiologia, porém a minha dissertação é na área de imagem. Então, assim, eu sempre falo que eu ainda tenho uma carga enorme para adquirir, é uma área que sempre tem coisa para agregar, tem muito conhecimento. E quando a professora Érica pediu para que eu falasse algo atual da ressonância, eu fiquei até perdida, né? Porque assim, é tanta coisa de atualidade, e pensei, poxa, o que eu poderia trazer de interessante, né, na área e que pudesse até assim atraí-los, né, para o diagnóstico por imagem. Então, acredito que nada mais atual do que o Covid-19, né, a pandemia, o vírus. Então, eu trouxe um pouquinho sobre a ressonância cardíaca, o envolvimento do COVID, né, no coração, né? E o quanto a ressonância cardíaca pode colaborar para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Como ainda eu não tenho muitos estudos, assim, meu estudo atual no mestrado, né? Mas eu não tenho muitos dados ainda para trazer para vocês. Eu trouxe um artigo para falar um pouquinho sobre os danos que a Covid traz, né, para o coração. E também trouxe algo que é muito atual, que é a ressonância para avaliação de atletas, que a gente vai ver que o COVID pode trazer danos também em atletas, e então a gente vai juntar duas situações. Procurei 2 artigos, vou falar um pouquinho deles, tá? Não sei se vocês preferem ir me interrompendo ou se a gente vai ver as dúvidas no final, mas fiquem à vontade. Tá? Então, o primeiro artigo é o envolvimento cardíaco em pacientes recuperados da COVID-19, identificado através da ressonância magnética. Então, vamos lá. Só relembrando um pouquinho do vírus, né? O coronavírus é antigo
e ele veio aparecer no ano de 2019 com uma nova mutação. Ele é um vírus de RNA, ele possui uma proteína spike, que nós vamos ver que ela é extremamente importante na replicação do vírus, e ele é formado por um núcleo capsídeo. Acredito que mais do que vocês, não tem ninguém que saiba sobre características do vírus tão atual, né? Eu estudei um pouquinho sobre, mas o que nós precisamos saber é isso, tá? Ele é um vírus formado por proteínas spikes ou espículas, que são essas estruturas aqui, ó, certo? E um núcleo capsídeo, certo? Recobrindo o material genético. Então, como que acontece essa contaminação, né? O vírus, ele entra no sistema, pelo sistema respiratório, e essa proteína S, que é a proteína spike, ela vai se ligar a um receptor que chama ECA2, que é um receptor de enzima conversora de angiotensina. Tá, qual que tá o segredo aí? Nós vamos ver que o ECA2, ele está presente em vários tipos celulares do hospedeiro, inclusive no coração. Então, sempre que nós falamos de coronavírus, a gente pensa só em pulmão, sistema respiratório, mas na verdade não, tá? Ele é uma doença multissistêmica, ele se instala também em outras partes do corpo. E um grande sistema é o cardiovascular. Nós vamos ver que lá tem muito receptor ECA2 e o vírus ele tá causando assim, realmente eu falo que um estrago no coração. Então, o que esse artigo trouxe para nós? Ele trouxe que em alguns estudos prévios, de 12 a 15% dos pacientes com COVID tiveram um marcador de troponina 1. O que é um marcador troponina 1? Ele é um marcador de dano cardíaco. Então, essa porcentagem de pacientes já apresentaram esse tipo de marcador. E esse marcador, ele aparece principalmente em fases agudas, tá? De danos cardíacos. E eles foram verificados principalmente em pacientes que estavam hospitalizados. Então, em quais situações nós podemos encontrar esse tipo de marcador? Em casos de miocardite, fibrose, edema, pericardite. Eu até coloquei aqui do lado uma imagem que vocês podem ver ali, ó, nessa região mais avermelhada, é uma inflamação, né? Miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco. E aonde está o segredo? No tratamento precoce, né? Nós precisamos de um diagnóstico precoce para fazer um tratamento precoce, para não causar piores danos. Então, quando o paciente ele apresenta alguns sintomas cardíacos, é muito importante nós pensarmos o seguinte, que quando nós pegamos COVID, nós, né, pensamos que os sintomas, eles são momentâneos e na verdade não são, tá? Os sintomas, né, assim, sim, né, os respiratórios. Porém, nós podemos ter sintomas cardíacos mais tardios, né? Que nós vamos ver aqui principalmente a miocardite. Então, o que a gente precisa ficar atento? O paciente teve COVID grave, a gente sempre fica um pouquinho mais atento, né? A gente segue fazendo exames de rotina, faz um monte de exame de sangue, faz exames de imagem, mas pacientes que têm COVID e não são tão graves assim, eles também podem apresentar danos cardíacos e não são recentes, podem ser danos assim, 3 meses até 6 meses. Nós consideramos que até 3 meses nós temos uma fase aguda, né, do vírus. Então, nós temos que considerar aí que até 3 meses nós podemos começar a apresentar sintomas. E depois desse período já começa a fase de recuperação, que nós também podemos ter sintomas. Então, o paciente, ele teve COVID, tratou, ficou bem, né? Aí, então, o que o cardiologista vai falar? Ó, vamos fazer um exame de rotina para ver se está tudo bem, né? Um dos primeiros exames que ele solicita
é o ecocardiograma. Não sei se todos já viram ou conhecem, o ecocardiograma é um aparelho como esse, ele é um aparelho de ultrassom e ele tem como objetivo avaliar o funcionamento cardíaco. Então, ele avalia o movimento cardíaco, se está ok, ele avalia a espessura de parede, avalia a movimentação dos ventrículos individuais, avalia também a fração de ejeção. Porém, ele não é uma imagem tão anatômica, ele é uma imagem mais funcional. Mas quais são as vantagens do ecocardiograma? As vantagens é que ele é um exame rápido e tem um menor custo, eu não terminei ali, mas é o menor custo comparado à ressonância magnética, tá? Então, assim, é muito mais fácil um paciente realizar um ecocardiograma do que o médico já solicitar direto uma ressonância magnética. Então, ele serve também como um exame para filtrar uma possível indicação de uma ressonância magnética. Ele já consegue me trazer dados, né, se teve danos cardíacos ou não. Porém, né, não é sempre que a gente consegue visualizar os danos através de um ecocardiograma, um eletro, enfim. Então, o médico vai solicitar para nós uma ressonância magnética cardíaca. A ressonância magnética cardíaca atualmente é padrão ouro para avaliação morfológica, que é anatômica, e funcional do coração. Nós temos várias sequências, que são sequências que fazem cortes no coração, que nós chamamos de cine, e eles permitem avaliar essa movimentação cardíaca, né? A sístole e a diástole. E com isso, a gente consegue avaliar a extensão da parede em diástole e a extensão da parede em sístole, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Ele também consegue avaliar a espessura do miocárdio. Então, eu consigo avaliar a distância, né, ali do volume entre uma distância e outra na diástole, o volume entre uma distância e outra na sístole e também a espessura do miocárdio. Por quê? Porque ele é uma imagem anatômica, eu consigo visualizar se tem algum tipo de dano e também funcional. Assim como no eco, a gente consegue calcular também a fração de ejeção. O que significa a fração de ejeção? O quanto que esse coração ele está bombeando sangue para o nosso sistema. A ressonância cardíaca, ela fornece imagens em varredura. O que significa uma imagem varredura? Quando a gente fala assim, eu vou fazer agora uma imagem varredura do coração, eu estou dizendo o seguinte, eu não posso perder nenhuma parte, tá? Eu não posso ter intervalo entre um corte e outro, né? Assim eu consigo reconstruir a imagem em outros planos sem perder nenhum dado. E com isso é possível calcular a fração de ejeção e também avaliar a origem das artérias coronárias. Só ressaltar um ponto importante, a ressonância cardíaca ela não é um exame tão bom para poder avaliar artérias coronárias, tá? Nós conseguimos sim visualizá-las e nós conseguimos ver também a origem. Porém, para avaliar as artérias coronárias em si, não é um exame tão bom, tá? A gente pode notar que a tomografia computadorizada, ela é muito melhor nesse tipo de caso. E nós temos, então, além do cine, que são as sequências que mostram a anatomia e a funcionalidade do coração, além da varredura, que são imagens que nós pegamos todo o coração, nós temos também os realces. O que seria um realce tardio? Significa eu adquirir uma imagem depois que eu injeto o gadolínio, que é o contraste que é utilizado na ressonância. Assim, a gente consegue visualizar se o miocárdio ele está retendo o contraste ou se realmente ele lava o miocárdio e sai, tá? Se eu tenho um realce alterado, igual tem nessa imagem aqui, vocês podem ver que essa parte mais escurinha aqui é o miocárdio do ventrículo esquerdo. Nós temos uma descontinuidade aqui, ó. Essa parte esbranquiçada é contraste que passou e ficou retido. Isso significa uma fibrose miocárdica.
tá? Por que que é tão importante? Porque a miocardite, que é a inflamação desse miocárdio, não é tratada, ela pode causar uma fibrose miocárdica. E daí é sério porque a gente perde a função cardíaca, né? Eu coloquei aqui um protocolo, porém, o protocolo ele pode variar muito de um lugar para o outro, de uma instituição para outra, e também de um histórico do paciente para outros pacientes. Esse é o geral, tá? Geralmente eles são assim, padronizados, né, de certa forma. E então aqui eu vou citar para vocês, ó. 4 câmeras, 2 câmeras, eixo curto que é o SA e o 3 câmeras. Eu vou mostrar logo em seguida para vocês como que a gente diferencia. Nós temos o perfusão estresse e repouso, que é quando a gente acelera o coração para simular um exercício físico e depois reverte essa situação. Nós temos os mapas, que eles vão trazer informações se eu tenho edema, se eu tenho alteração intersticial, ou seja, às vezes alguma alteração que eu nem consigo visualizar a olho nu. E tem também o realce tardio, que é uma imagem parecida com essa, que nós injetamos o contraste ele precisa percorrer toda a cavidade, o miocárdio, e logo em seguida ele precisa sair, tá? Geralmente, e na literatura, fala que o realce ideal, ele gira em torno de 15 minutos depois da injeção do contraste. Então, nós vamos fazer todas as sequências, e por último, o realce. A gente injeta contraste, e 15 minutos depois, em média, a gente faz essa imagem, tá? Para dar tempo do todo o contraste ele sair ou não, né, do miocárdio. Porém, na prática, isso é um pouco diferente, né? Porque nós sabemos que às vezes idosos e jovens eles têm um fluxo diferente. Então, em idosos a gente costuma esperar um pouquinho mais, né? Em jovens um pouquinho menos. Então, isso varia. Porém, na literatura e assim, na base, né? Em geral, gira em torno de uns 15 minutinhos depois da injeção do contraste, que é na veia, endovenoso. Bom, aqui eu coloquei, então, 4 imagens, só para vocês entenderem quais são os eixos que nós cortamos o coração, tá? E vocês vão entender também por que ele é tão interessante, que a gente utiliza um, compara com o outro, e a gente às vezes vê de um lado o coração tá tudo certo, mas no outro eixo ele já não tá mais tão certo assim, né? Então a gente vai cortando o coração ali, a ressonância ela tem capacidade de me dar uma imagem tridimensional, né? Então, eu vou cortando o coração de várias formas. O primeiro, a gente chama de 4 câmeras. O que seria isso? Seria a gente conseguir visualizar as 4 câmeras cardíacas, que é o átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. Se vocês forem lembrar todo o processo de circulação sistêmica, o ventrículo esquerdo é quem manda o sangue para toda a circulação. Então, pensa bem, ele precisa bombear com força para poder enviar para todo o corpo, né? Ele manda lá para o arco da aorta e tem que dar conta do corpo todo. Por isso, o músculo cardíaco do ventrículo esquerdo, ele é maior, ele é mais espesso, ele é mais forte. Dá para até visualizar aqui uma boa diferença. Essa parte escura aqui, ó, que eu tô passando com o mouse, é o músculo do ventrículo esquerdo, tá? E olha aqui, esse bem fininho é o músculo do ventrículo direito. Em cima do ventrículo esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo, e em cima do ventrículo direito, eu tenho o átrio direito. Então, eu tenho as 4 câmeras cardíacas. Aí, eu vou cortar o coração no menor eixo dele, tá? Que é daqui para cá. Daqui para cá eu tenho um eixo maior, uma distância. Quando eu falo em eixo, é importante a gente lembrar de distância. Eu tenho um eixo maior daqui para cá, então eu vou cortar, vou fatiar o meu coração no menor eixo, em eixo curto, que a gente chama.
em short axis, que é o SA, esse seguinte aqui. Então, tô vendo o coração no menor eixo dele. Vamos lembrar que o músculo cardíaco do ventrículo esquerdo, ele é mais espesso, ele é mais forte para mandar o sangue para a circulação, e do outro lado, de uma forma mais em D, que a gente fala, é o ventrículo direito bem menor, né? Bem menos espessado. O ventrículo esquerdo, ele é mais em formato cônico. A gente consegue visualizar bem aqui, ó, ele é como se fosse um cone. E já o ventrículo direito, ele tem mais um formato de D, tá? Se nós formos definir. Em seguida, nós temos duas câmeras cardíacas, tá? Dependendo do corte, a gente consegue ver a saída da aorta ou o átrio esquerdo, tá? Se nós estamos vendo aqui o ventrículo esquerdo, que é essa parte mais espessa do coração, e aqui o átrio ou a via de saída da aorta, nós temos quantas câmeras cardíacas? Duas. Então, nós chamamos de duas câmeras, tá? E através desses, nós conseguimos obter 3 câmeras cardíacas. Ou seja, ventrículo esquerdo, aqui, ó, bateu o olho, viu que tá espessado aqui? Ventrículo esquerdo, que é mais espesso, né? Em cima, o átrio esquerdo, e aqui a via de saída da aorta, tá? Em alguns locais, em algumas clínicas, nós também realizamos cortes nessa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, que é a via de saída da aorta, tem uma válvula, que é a válvula aórtica. Então, nós cortamos, nós fazemos um corte bem aqui em cima e a gente consegue avaliar também a abertura e o fechamento dessa válvula cardíaca. Porém, isso varia muito de uma clínica para outra, tá? Aí envolve o protocolo que eu disse para vocês que pode mudar de uma instituição para outra. Que mais nós temos de importante na ressonância cardíaca? Além daquele cine aqui que eu mostrei para você, essas são os cines, tá? Aquelas sequências, elas não estão se movimentando aqui, mas elas se movimentando vão ficar algo parecido com essa imagem, tá? Se a gente passar, é que essa daqui nós temos apenas uma imagem. Nós temos então a perfusão. O que seria a perfusão? Que é estresse e repouso. A perfusão, a gente utiliza uma medicação que chama de piridamol. A gente faz na veia do paciente e o coração, ele precisa acelerar, tá? Esse coração, ele vai simular um exercício físico. E nós vamos injetar o meio de contraste com o coração acelerado. Então, ele vai ficar uma imagem parecida com essa imagem. Nós fazemos cortes em eixo curto do coração e com o coração acelerado, uma imagem dinâmica, a gente consegue visualizar o contraste entrando. Nós injetamos uma quantidade de contraste para ver o contraste percorrendo, se ele está percorrendo certinho ou não. Em seguida, a gente usa a aminofilina para reverter essa situação do coração acelerado e nós injetamos mais uma quantidade de contraste. Por quê? Porque isso vai também permitir a diferenciação entre uma isquemia, ou seja, a falta de fornecimento de sangue para aquela região, né? Ou um infarto, morte do músculo miocárdico. Nós também temos os mapas que eu citei, né? Que a gente consegue avaliar edema e também o mapa T1, né? Tá em seguida, que a gente avalia a fibrose intersticial, que às vezes é aquela fibrose que a gente não consegue visualizar, tá? Então, essa última imagem aqui, ela é uma imagem de um mapa e através de algumas contas, o médico ele consegue avaliar se está dentro do padrão ou não está dentro do padrão, tá? E essa segunda imagem aqui é um mapa T2, ou seja, ele está todo escurinho. A gente consegue visualizar que se tiver alguma alteração aqui no miocárdico, ele vai ficar claro para mim. Bom, então vamos lá para o que nos interessa, que é a miocardite. Agora entendendo um pouquinho lá da ressonância cardíaca. A miocardite, ela é muito clara na ressonância, porque a ressonância é um ótimo meio para avaliar edema, tá?
E a miocardite nada mais é do que inflamação que tem edema na parede no miocárdio, tá? Ela pode ou não vir acompanhada de biomarcadores cardíacos, né? Como nós falamos no começo, o aumento de troponina, geralmente, ele acontece em pacientes que estão hospitalizados com miocardite ou algum dano cardíaco agudo, tá? É ainda algo que está sendo estudado, que está sendo relacionado para ver até que ponto nós temos uma alteração de biomarcador cardíaco com uma alteração cardíaca, como, por exemplo, a miocardite. E o que acontece, então, se a gente não tratar a miocardite? Ela pode levar à morte do miocárdio, que é a fibrose, né? Nós temos a morte, consequentemente, a substituição, os fibroblastos, eles vão lá e substituem e perde função naquela região, tá? Isso pode ser muito sério. Por quê? Porque pode causar morte, tá? Isso pode causar morte súbita e por isso é tão importante a gente levar em consideração até quem não teve Covid grave e moderado, até quem teve Covid mais leve, é importante levar em consideração, tá? E quais são os sintomas que geralmente apresentam um paciente com miocardite? Dor no peito, arritmia, falta de ar, cansaço, tontura. É muito inespecífico, né? São, assim, sintomas inespecíficos. Como que a gente faz para poder saber e para poder levar em consideração se isso é ou não uma miocardite ou algum dano que o COVID trouxe? Pelo histórico, né? Quando a gente vê lá no pedido, paciente com COVID há 3 meses, teve COVID há 3 meses e apresenta cansaço, fadiga, arritmia, a gente já pode pensar nessa possibilidade, né? E, e agora, se o paciente já não tem, aí já fica mais complicado. O tratamento são repouso, né? Antibióticos, e a gente trata os sintomas, né? Então, o médico vai dar, às vezes, uma medicação para arritmia, ele pode dar uma medicação para dor no peito, né? Exames, medicações mais específicas cardíacas. Enfim, a miocardite, só finalizando então aqui, é um dos principais alterações cardíacas pós-Covid. Isso ainda vem sendo estudado, tá? Isso ainda vem sendo verificado, porém é algo que já dá para levar em consideração assim muito, porque já tem aparecido muito, tá? São muitos casos de Covid, muitos casos de miocardite e deve ser levado em consideração, tá? Ela é a principal alteração. Eu vou falar então agora, mudando um pouquinho, né, essa área, da ressonância magnética na avaliação de atletas altamente treinados, tá? E vocês já vão entender por quê que eu vou falar um pouquinho também de atletas e da ressonância magnética, tá? Bom, que todo mundo sabe que o esporte ele faz bem para a saúde, isso não dá para negar, né? Já é estabelecido que o esporte ele traz benefícios, ele traz uma vida mais saudável, uma vida mais disposta. Porém, nós temos dados e situações que aconteceram que de morte súbita no esporte, né? Não sei se todos já viram ou já ouviram falar de, às vezes, jogadores, que é muito famoso, né? Jogadores de futebol estão correndo, de repente caem lá no chão e acaba que não aparece na TV, né? Mas já aconteceu morte súbita, né? Durante um jogo. E qual que é a frequência que isso acontece? 1 a cada 50 mil. Mas, assim, é de se levar em consideração, né? Principalmente por quê? Porque ultimamente existem dados que estão mostrando já que tem aumentado essas situações de morte súbita
enquanto a pessoa está praticando uma atividade física. Aqui em Maringá mesmo, nós temos aí que nós conhecemos que virou notícia, no mínimo, recentes, no mínimo umas 3 situações em que a pessoa estava praticando um exercício físico e teve uma parada cardíaca e não voltou mais, né? Então é algo principalmente assim que vem acontecendo, que a gente precisa ter uma atenção especial, tá? Agora, qual que é a dificuldade que nós temos com os atletas? Os atletas, eles possuem adaptações cardíacas que estão relacionadas à carga de exercício. Então, conforme o atleta ele vai praticando atividade física, ele vai tendo adaptações cardíacas que são fisiológicas, tá? Não são ruins. Tanto alterações elétricas que podem aparecer no eletrocardiograma, quanto alterações anatômicas que também não interferem na atividade do dia a dia, não é uma doença. Se o atleta às vezes para de treinar por um tempo, essa alteração, essa adaptação, ela pode regredir. E aí que vem a dificuldade e a importância da ressonância. Algumas patologias, elas são muito parecidas com as adaptações cardíacas durante o exercício, tá? Em atletas. Então, até hoje, existe uma certa dificuldade para diferenciar o que é um coração de um atleta e o que é uma patologia. Então, aí que entra a ressonância, que possui uma alta resolução espacial e temporal do coração, para trazer informações para mim se isso pode ser patológico ou se isso é apenas uma adaptação. E relembrando então que o coração, que lá na ressonância a gente tem capacidade de fazer a medição desse volume, né, do coração, desse volume que o coração consegue bombear, né? E nós conseguimos também fazer a medição da parede do coração, né? A espessura da parede cardíaca. Além de calcular a fração de ejeção, o que pode interferir a fração de ejeção? Né? A gente pode calcular para ver se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Né? A fração de ejeção é extremamente importante. E ela capta, ela detecta a fibrose miocárdica, certo? Então, relembrando lá do realce, nós conseguimos ver muito bem a fibrose do coração. Dificilmente um atleta ele vai ter uma fibrose cardíaca se assim por algo fisiológico. Porém, também esse artigo trouxe que quando o atleta ele é de longa data e ele faz exercícios em grandes quantidades, ele pode desenvolver uma fibrose do miocárdio. Porém, isso assim, ainda não tem tantos estudos sobre isso, e ele apenas citou, tá? Que assim, de pessoas de longa data, atletas de longa data, que praticam exercícios de forma exacerbada, eles podem ter uma adaptação que leva à fibrose miocárdica, tá? Mas geralmente, quando a gente vê uma fibrose miocárdica, está relacionado a algum tipo de patologia. Aqui nós temos alguns tipos de patologia, tá? Essa primeira aqui é a cardiopatia hipertrófica, que ela sim é uma das que a gente mais vê de difícil de comparar, né, com um paciente atleta. Por quê? Porque a cardiopatia hipertrófica ela causa um espessamento do ventrículo esquerdo e é a mesma coisa que acontece com um atleta treinado, né? Ele, na tentativa de bombear mais sangue, ele acaba tendo uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, que bate muito com a característica da cardiopatia hipertrófica. Nós temos aqui também a cardiopatia não compactada, que o coração ele funciona como uma esponja, tá? Ele fica cheio de trabéculos. Nós temos a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, que é uma arritmia mesmo do ventrículo direito, e isso é detectável no eletro. Nós temos aqui as origens coronarianas anômalas,
tá? Isso também pode causar morte súbita, dependendo da forma como que ela está organizada. Nós temos a cardiopatia dilatada, que é quando nós temos um aumento da cavidade do ventrículo direito, do esquerdo, e a miocardite. Vamos lá, cardiopatia hipertrófica, não compactada, arritmogênica, dilatada, e é que a gente está falando miocardite. E como diferenciar, então, a cardiopatia hipertrófica de um coração de um atleta? O artigo trouxe que 15% de atletas brancos e negros, eles possuem a parede ventricular esquerda entre 13 a 16 milímetros. E esse valor, ele pode ser muito coincidente com os valores da cardiopatia hipertrófica, tá? Então, vai um atleta fazer uma ressonância magnética e é feita a medição da parede ventricular e dá lá 16 milímetros. Ah, significa que ele tem uma cardiopatia hipertrófica? Não, tá? Se ele é um atleta, pode ser que isso seja uma adaptação. E os valores, eles batem muito com a cardiopatia hipertrófica. Então, como que pode ser caracterizado? Como que pode ser feita essa diferença, essa diferenciação, tá? Na cardiopatia hipertrófica, nós não temos o aumento do ventrículo direito, tá? Nós temos o aumento do ventrículo esquerdo, mas nós não temos do direito, e a função diastólica, ou seja, do bombeamento, da contração, ele é anormal em 80% dos casos, tá? E foi mostrado, já comprovado, que a ressonância, ela é eficaz para o diagnóstico de pacientes com hipertrofia do miocárdio que apresentaram alterações no eletrocardiograma. Por quê? Porque o atleta, ele pode também ter alterações elétricas, né? Então, a gente tira essa dúvida aí pela ressonância magnética, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia de como é uma cardiopatia hipertrófica, aqui nós temos o ventrículo normal, tá? O ventrículo esquerdo normal. E aqui a gente tem uma cardiopatia hipertrófica, um aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo. Na ressonância, essa primeira imagem aqui eu tenho em 4 câmeras, eu vejo os dois átrios dos dois ventrículos, e essa região aqui, vocês podem ver, ó, ela tá aumentada, né? Isso aqui é uma cardiopatia hipertrófica e da região medial, né? A gente consegue visualizar também no eixo curto, que tá mais espessado. Aqui, ó, nessa imagem, ele deu uma uma cardiopatia hipertrófica da região apical do coração, ó, tanto que no eixo curto, vocês podem ver como tá espessado, né? E aqui ele deu outras situações também, outros tipos de patologias que podem ser visualizadas na ressonância. E aí que tá o porém de tudo. O que está acontecendo hoje em dia? Os atletas estão pegando Covid também, né? E eles também podem desenvolver uma miocardite. Só que às vezes o atleta, quando ele pega Covid, ele pensa o quê? Não, eu sou atleta, tá tudo bem comigo, eu passei por esse Covid, tá tudo certo, né? Não vou ter nada, mas não é bem assim, né? Depois aí dá um tempo, o que que acontece? Ele começa a ter danos cardíacos. Só que nem sempre eles são sintomáticos. Nem sempre ele vai perceber que ele tá com algum tipo de dano cardíaco, né? Então, como que ele começa, talvez, a sentir algum tipo de alteração? Uma arritmia, começa a sentir lá, começa a fazer exercício, começa a sentir algum tipo de arritmia, né? Ou pode causar o quê? Morte súbita, tá? Isso vem acontecendo. Pacientes atletas que tiveram COVID apresentaram miocardite assintomáticos que causaram morte súbita. Mas o atleta, então, não pode mais treinar? Ele não pode mais fazer exercício porque ele teve miocardite? Não. Ele vai tratar. E se no ecocardiograma tiver normal, se durante o exercício ele não tiver arritmia, e se tiver tudo bem,
por orientação médica, ele pode retornar às atividades, porém ele tem que ser acompanhado por um educador físico, por um médico. Aqui nessa imagem, dá para a gente ver bem. Isso aqui é um T2, é um mapa T2, tá? E ele precisa ser todo escurinho, mas olha aqui essa região, ele tá clarinho. É uma área de edema, tá? Uma miocardite. E aqui, quando a miocardite não é tratada, a gente tem a fibrose. Esse aqui é um realce tardio. Injetou contraste, o contraste parou lá na parede do ventrículo, reteu, né? E ficou com realce tardio na minha sequência, tá? Aqui eu coloquei mais uma imagem de miocardite, aqui também tá bem claro, só que em vez de ser em eixo curto, eu coloquei em 4 câmeras, tá? Dá pra gente visualizar bem aqui, ó, essa região de edema, tá? Aqui ele colocou os outros planos, porém aqui eu queria que vocês notassem bem essa 4 câmeras, tá com bastante edema cardíaco. Ele demonstrou algumas limitações do estudo, porque grande parte dos atletas que foram estudados, eles eram fumantes recentes ou mais antigos, e isso pode interferir, né, na capacidade cardíaca, e também ele colocou lá que corredores de longa data podem acarretar cicatriz do miocárdio, que foi o que eu citei para vocês logo no começo. Mas isso, assim, é muito raro. É apenas em caso excessivo de carga, tá? De longa data. E ele concluiu que a ressonância cardíaca é uma importantíssima ferramenta para avaliação de alterações adaptativas no diagnóstico de doenças congênitas e de miocardite. Bom, eu tentei dar uma pincelada, mas o que eu queria que vocês assim levassem em consideração é a miocardite, tá? Porque é a doença que mais vem apresentando em processos de recuperação do pós-Covid e é uma doença que está interferindo tanto em pacientes atletas, que são pacientes treinados, e pode causar uma morte súbita se não for tratado. Isso ainda vem sendo estudado, é algo bem recente, é algo que ainda exige muito tempo de análise, né? Mas acredito que, assim, até agora, até o momento, os dados que eles já obtiveram a respeito disso foi que a ressonância, ela realmente é o padrão ouro para avaliação de miocardite em pacientes que possuem Covid-19, tá? É claro que a gente ainda está em processo, é uma doença recente, nós estamos começando a avaliar agora os pacientes que tiveram sintomas já bem mais tardios, que pode acontecer, né? Mas até o momento o que foi orientado é que a ressonância ela tem um papel muito importante para a avaliação do COVID, certo? Bom, agora eu vou abrir a dúvidas. Muito obrigada por terem me escutado. Não sei se eu falei muito rápido, mas fiquem à vontade. Eu sempre acho que é tanta coisa que eu nunca vou dar conta de falar tudo e acabo falando um monte muito rápido. Mas queria abrir a perguntas, tá? Professora Érica, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Nath, te agradeço pela fala. Achei bem interessante, porque é algo que a gente não via tanto, né? Eu até ia te perguntar se o padrão da miocardite, ele é o mesmo, ele é assim, ou a miocardite pós-Covid tem alguma característica distinta da miocardite, entre aspas, tradicional, que a gente já via antes? Não, a gente não existe um padrão específico para miocardite, porque ela pode afetar qualquer região, na verdade, do miocárdio, né? O que a gente consegue talvez diferenciar, e isso foi uma dúvida logo que eu comecei a estudar sobre o assunto, é de uma fibrose, né? Quando ocorre uma fibrose pós-Covid, por conta de miocardite, como que eu posso diferenciar de uma fibrose por conta de um infarto, por exemplo? Porque o infarto ele causa fibrose também, né? Sim. Aí sim nós temos uma diferença, não dá para, né, falar com certeza, até mais talvez um dado mais médico, né?
Mas, assim, pelo que nós conversamos, pelo que eu conversei com os cardiologistas que laudam ressonância, existe uma diferença desse padrão, assim, de fibrose. Porém, de miocardite, não. Nossa, que interessante, né? Porque Sim. eu sempre comento com os meninos assim, é triste a situação que a gente está vivendo da Covid, mas sempre que a gente tem uma urgência sanitária, guerra, a saúde se desenvolve muito. Então, assim, a gente ainda vai ter muitos achados interessantes em função da doença que é triste, mas que a gente pode tentar tirar um pouquinho de coisa boa, de conhecimento, de melhora, de possibilidades novas, né? De tentar ajudar as pessoas que vão ter essa doença ou outras doenças que se comportam parecido, né? É que Achei muito legal. Diga, perdão. nós sempre pensamos assim no Covid como do trato respiratório, né? É o primeiro impacto, assim, Covid, pulmão, na hora, fibrose pulmonar, vidro fosco. Mas, na verdade, o Covid ele é muito sistêmico, né? A gente não tem enzima ECA2 só no pulmão, né? A Sim, gente tem em várias partes do corpo e o coração é um local que tem muito, né? Inclusive. Então, talvez assim, essas novas descobertas, elas aumentem até a atenção, sabe, das pessoas, às vezes em procurar um médico, né, mesmo que não teve sintomas durante o tratamento, mas que, né, fiquem atentas aos sintomas que podem vir depois. Geralmente, quem teve COVID mais grave, já é feito um acompanhamento desde o momento que o paciente fica hospitalizado, né? sim, Mais pacientes que têm COVID leve, e a gente vê muito isso. Geralmente não tem queixa nenhuma, né? De, de algum tipo cardíaco, né? Ele apresenta assim, bem depois. Chega lá o paciente, tá com arritmia e dor no peito. E aí, o que será que é, né? Mas será que é do COVID? Possivelmente, né? E então, assim, é algo que parece simples, né? Uma inflamação do miocárdio. Mas se isso não for tratado, pode causar uma fibrose e uma morte, né? Então, tem que ser levado em consideração e tomara, assim, que o pessoal continue estudando, focando nessa parte. Isso é uma descoberta, né? Imagino que ainda não foi descoberto. exatamente, porque alguns alunos já tiveram virologia e imunologia, outros vão ter ano que vem. Vírus é algo muito recente, né? Então a gente não tem a menor noção da maioria dos vírus, o que eles causam. Eu estudei vírus no mestrado e doutorado, então é um mundo muito diferente, né? É um mundo bem. É muito diferente do que a gente imagina de bactéria, de fungo, de parasito. Ele tem um comportamento diferente, causa lesões muito distintas. E eu li um artigo esses dias que falava que exatamente o que você falou. No início, a gente achava que o COVID ele era célula específica, né? Ele era sítio específico. E hoje a gente já sabe que ele é um vírus promíscuo, assim como o Zika é promíscuo, assim como o vírus da dengue é promíscuo, porque ele infecta uma variedade muito grande de células. Então, se sabe muito pouco do COVID ainda. A gente está há 2 anos na pandemia, vai fazer 2 anos agora, né, em Uhum. dezembro, mas se sabe muito pouco do vírus ainda, e é interessante ter esses achados, porque muitos infectologistas falam que a pandemia vai cessar, mas ele ainda vai ser endêmico em algumas regiões, por exemplo, na China, na Ásia, né? Ele ainda vai ser endêmico, igual os outros coronavírus são endêmicos em algumas regiões. Então, não pode parar, né, Nath? O estudo não pode parar nunca. Exatamente. Até tem um colega que ele é fisioterapeuta, ele trabalhou durante toda a pandemia, né, na UTI Covid, e Nossa, ele até comentou recentemente, ele falou assim, Nath, eu fico preocupado, porque cada vez que eu chego na UTI é uma queixa diferente. Agora é rim, ele falou. Agora é rim, tá aparecendo gente com rim, com problema de rim, com insuficiência crônica, né, renal. E aí fala assim, a gente fica perdido, porque até hoje a gente não sabia, achava que era só pulmão. De repente começa a aparecer um monte de gente com problema no coração. E agora tá aparecendo gente com problema no rim. Ele falou, né? Ele até comentou, a gente ficou pensando, né? Falou, poxa vida, onde que isso vai parar, né?
É Exato. uma coisa de cada vez. O Covid está dando tempo para a gente estudar uma coisa de cada vez, mas não está dando tempo. Não Porque está dando tempo. eu participei de um grupo de estudo ano passado e a gente discutiu um artigo que o ano passado isso parecia muito fora da casinha, sabe? O Covid sair do pulmão. Era muito fora da realidade. Mas tinha, tipo, um artigo que falava assim, gente, o Covid vai infectar receptores, né? Células que têm receptor da ECA. Ok. Tudo quanto é célula tem. Então, quanto mais mutações o vírus sofrer, então quanto mais vezes ele se replicar em pessoas de genética diferente, mais adaptado ao meio ele vai estar. E o meio é o nosso corpo. Então, quanto mais o vírus circula, mais ele sofre mutação, mais tecidos distintos ele infecta e mais descabelado a gente fica para tentar identificar isso. Então, né, a pandemia está aí. Eu não sei se ainda vai rolar o negócio de tirar a máscara dia 15. Sei que eu vou seguir com a minha mascarinha Eu na também. cara, porque eu tenho medo. Minha terceira dose é em janeiro, mas eu tenho medo, porque eu sei lá onde é que isso vai parar, né, Nath? Eu também tenho medo e falo que eu vou continuar usando máscara também. E eu acredito que isso ainda, até que se conheça um pouco mais sobre esse vírus, eu prefiro me prevenir. Eu falo isso também para os meus familiares, falo, não, vamos ter cuidado, a vida pode ir voltando sim aos poucos, claro, ninguém aguenta também, já ninguém Sim, mais está aguentando ficar em casa, essa vida de passar álcool e põe máscara e não sei o quê. E assim, tem que voltar, mas com cautela, com cuidado, sabe? Assim, se puder ficar no distanciamento, ficar no distanciamento, sabe? Colocar máscara se for possível, né? Então, assim, levar em consideração esses achados, né? Eu até, assim, vou convidar os alunos a lerem um pouco mais sobre isso, sobre as alterações que o Covid tem causado, né? Eu falei de uma delas, mas se você for procurar sobre, você vai ver que é é muito muita amplo, coisa, né? É muita muita coisa. coisa, muita coisa. Bom, ninguém fez perguntas, eles estão tímidos e cansados. Essa é a Ninguém tá com realidade. dúvida, todo mundo entendeu tudo. Olá, povo da farmácia, vocês entenderam, seus tratantes? Ah lá, Ontem a palestra foi puxadinha para farmácia, hoje é puxadinha para bio, amanhã é geral, e aí na sexta a gente tem uma palestra para cada, para ficar mais divididinha a coisa. mas eu imagino que eles devem estar cansados mesmo, mas ah lá, o Reginaldo teve Covid. E você Teve, ficou bem, Reginaldo? é verdade, teve mesmo. E ficou tudo bem? Tá com insônia. Aí, ó, tá vendo? Mais um sintoma, tipo, Ah lá, ó. inespecífico. Ah lá, outra parte que o Covid afeta, né? O sistema nervoso central, causa esquecimento. Quem teve Covid vai falar que tá com esquecimento também. Exatamente. Ah lá, Heloísa. Deixa eu ver a pergunta da Heloísa. Uhum. Deixa eu ver aqui, Heloísa, peraí. Dependendo da variante, essas alterações são mais graves? Olha, é uma boa pergunta, sabe? Porque assim, os sintomas são muito parecidos por conta da forma como o vírus ele faz a replicação, tá? O que pode ser assim, talvez mais complexo ou não é a forma como ele entra na célula, sabe? Então, questão de sintoma, eu acredito que não altera muito, tá? Só ler sua pergunta novamente para ver se eu respondi. Dependendo da variante, essas alterações são mais graves? Então, não dá para saber. Não dá para saber, tá? Porque como o vírus ele entra da mesma forma, a princípio, né? Então, os sintomas são bem parecidos. A lesão que ele causa é semelhante, né? É muito Então, parecido. Muito até onde eu parecido. sei, ele tem uma gravidade, mas não uma gravidade, uma ampliação maior na disseminação de algumas cepas, mas a entrada e a lesão ainda é semelhante entre as cepas, né? A gente não tem essa especificidade tecidual, ainda não se sabe assim, a cepa tal vai mais para pulmão, a cepa tal vai mais para tal coisa. Tem
tem muita especulação ainda sobre a cepa tal infecta mais, mas tem menos sintomas. Ainda não tem muita coisa palpável de que isso é real. Até essa última cepa, né? Até a gente estava conversando ontem, eu falei, deixa eu ler um pouquinho dessa nova cepa, né, para a gente entender. Até essa nova cepa eu encontrei, assim, pouco ainda sobre, porque é super recente, né, aqui no Brasil, pelo que as reportagens falam, né, porque, assim, reportagem é o que sabe, é o que se sabe, né, e o que não se sabe, né, a gente Exato. fica aquela incógnita, mas que só tem 2 casos, isso é muito pouco, tá? Mas pelo que eu vi, esse vírus ele pode ser sim mais transmitido mais facilmente, né? Porém, ele causa às vezes menos sintoma, né? Então, por isso a gente não pode falar que a variante ela pode causar sintomas mais graves, porque essa nova Omicron, né? Ela Ômicron. é uma variante que pode ser que cause sintomas mais leves e cause uma transmissão maior, né? Então, É mesmo porque ela tem mutação na proteína spike, né? Que permite que o vírus entre na célula. Então, às vezes é uma mutação para ela estar mais adaptada ao receptor celular e conseguir penetrar com maior facilidade na célula, o que aumenta a disseminação, mas não necessariamente aumenta o sintoma. exatamente. Exatamente. Então, É uma incógnita. Gente, esse vírus é uma incógnita. Meu Deus. Para quem gosta exatamente. de pesquisa, tá na hora. É bem isso. Foi o Zika não deu muito, assim, o Zika foi 6 meses ali tenso, chikungunya, né, o pessoal deu uma ignorada, e agora a Covid, gente, tá batendo 2 anos de pandemia, estamos batendo a gripe espanhola já quase, o tempo de Não dá pandemia. tempo nem de pensar. Não. Quando você começa, opa, peraí, deixa eu ver. Meu Deus, calma aí, não tô acompanhando, né? Eu vi uma piadinha, um meme falando assim, gente, para de circular, povo, eu não quero aprender o alfabeto grego inteiro, não, que é alfa, beta, ômicron, então a gente está só aprendendo letras diferentes, né? Olha, gente, eu não sei, mas tomara né, que essa vacina agora, ela é, nos proteja de todas as cepas, todas as variantes, porque, olha, cada dia é uma, viu? Vamos Sim, ver aqui o Léo mais. fez uma consideração ali que ele leu hoje que alguns sintomas das cepas são realmente mais leves que outros. Mas aí a gente tem que levar em consideração que, dentro do começo da pandemia agora, a maior não, mas boa parte da população está vacinada. Então, e aí? É mais leve porque é a cepa ou é mais leve porque a população está vacinada? Parte de quem pegou é vacinado. Então, é a incógnita do vírus e, né, a gente ainda não, E muitos até países não aquela conseguem questão, vacinar, é triste. assim, nós tivemos uma cepa, né, que causou sintomas graves em alguns e sintomas leves em outros. Também é de se pensar se realmente é a diferença entre cepas que causa gravidade, né? Porque uma mesma cepa pode causar um sintoma super grave em pessoas assintomáticas. Exatamente. Eu mesmo falo, gente, será que eu não peguei Covid? Porque, assim, o que eu tive de gente perto com Covid foi absurdo, assim, né? Absurdo. Mãe, irmã do meu lado, assim, que não tive sintoma nenhum. Será Nossa, que, né? Nath, A gente fica assim a pensando, gente né? fica nessa, né? Será que eu fui escolhida por Deus e não peguei, ou eu peguei e fui assintomática e nem sei? Exatamente. Eu fico pensando, tomara que eu tenha sido assintomática e passou Sim, e com ficou tudo certeza. bem, né? Com certeza. 100% 100 blindado, isso aí, Aí, né? ó, 100% blindado. Eu acho que eu tô nesse time aí, Tomara, porque tomara que olha, eu vou estejamos, contar. né? Deus o livre. Não, nossa, tomara, porque olha, eu vou contar, viu? Só esperando a terceira dose agora. Nem falo. Pessoal, então acho que é isso, né, Érica? Vou deixar eles Sim, descansarem, porque eu vi ali que alguém comentou que tá muito cansado. A foi a Heloísa falou que é a Samira. cachaça. Pode ser, Heloísa, é o álcool, né? O álcool, né? Tá Deu lá aquela limpadinha por protegendo, dentro. protegendo para não ter problema. Ai, mas tá bom, Tá bom, gente. gente?
Espero que tenham aproveitado, tá? Espero ter levado algo bacana para vocês. Fico à disposição. Nath, muito obrigada pela fala, muito obrigada por esse bate-papo gostoso agora no final. Parabéns pelo teu trabalho, que você está na linha de frente, né? Bem ou mal, está lá na linha de frente, contribuindo com a galera fazendo exame, ajudando o diagnóstico. Então, obrigada enquanto profissional de saúde, obrigada pela fala. Obrigada. E é isso, gente. Pessoal, boa noite. Contem comigo, tá? Um beijo. Beijo, Nath. Beijo, Beijo, gente. tchau. Tchau. Vou pausar a nossa gravação aqui, povo.